dessa gente é pesada. Mas eu queria saber o seguinte: no cálculo dessa gente, como é que fica a China? Eles acham que dá para controlar a visão chinesa de mundo? Como é que esses caras estão encarando isso? Esse é um grande preocupação deles. O que aconteceu? Durante todo o tempo que eles criaram o poder chinês, financiaram, transferiram tecnologia, eles tinham a certeza de que estava tudo sob controle, né? Não importa quem estivesse no poder, estava sob controle. Agora, infelizmente, para eles, há uma grande competição ocorrendo dentro do Partido Comunista Chinês, entre várias facções, mas principalmente o Xi Jinping e o Jiang Zemin, né, pela disputa do poder. O Xi Jinping quer um terceiro mandato, um mandato concentrado, ele é personalista, ele gosta do culto à personalidade, certo? E ele enfeixa os três poderes. Ele é o presidente do país, ele é o secretário-geral do partido e o presidente da comissão militar. Okay? E ele quer ir para um terceiro mandato inédito. E outra ala do Politburgo, do Partido Comunista, não concorda. Não concorda, e a disputa, comandante, vai se dar agora esse mês, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Então, se o Xi Jinping continuar no caminho que ele pensa, os dominadores globais estão bastante irritados com ele, porque ele tem demonstrado um certo voo solo, querendo fazer graça, né, na visão dos dominadores globais, querendo colocar muita hegemonia chinesa, a questão do país, do patriotismo, etc. E isso os dominadores globais não querem, porque a ideia principal era tornar o Ocidente refém da China economicamente, para o fornecimento de matérias-primas, etc., e depois poder chantagear o Ocidente, bloqueando o fornecimento, colapsando as linhas, as supply chains, que parcialmente está sendo feito através dos portos, aquela questão do bloqueio dos portos Covid. Essa é a estratégia. Está tendo um surto de Covid, fecham os portos e você tem inflação nos Estados Unidos, principalmente. Né? É o que está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, o bloqueio dos portos na China atingiu 291 milhões de chineses, é mais que a população do Brasil. E aí, o que você faz com o Ocidente? Qual é o efeito colateral? Colapso de linhas de suprimento, inflação disparada, como nós estamos vivendo na França, fila até para abastecer o carro, falta até combustível na França. Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Inflação na Europa, a maior inflação dos últimos 40 anos. Crise energética, né? Toda aquela história de preparar para uma economia verde mostrou que não consegue durar na frente de uma crise. Eles estão tentando reativar usinas nucleares na Europa, estão tendo que reativar carvão e lenha, porque agora vai vir o inverno. A Europa está numa situação gravíssima, gravíssima, comandante, diante desse ataque de guerra de quinta geração. Só para que vocês tenham uma ideia, tem detalhes lá no 108, né? O Banco da Inglaterra teve que socorrer o mercado comprando títulos através de operações de QE, flexibilização quantitativa, comprando títulos do governo, porque não tinha comprador para os títulos. Os fundos de pensão estavam colapsando, né, tendo que puxar margens, recorrer a dinheiro emprestado, e se o Banco da Inglaterra não entra no mercado comprando os títulos, todo o sistema inglês tinha colapsado. Detalhe, o Banco da Inglaterra está fazendo o inverso do que deveria estar fazendo. O Banco Central americano está aumentando juros para diminuir demanda. As pessoas com menos dinheiro compram menos porque está muito caro o dinheiro. O Banco da Inglaterra teve que fazer o inverso. Entrar no mercado colocando liquidez, injetando liquidez, comprando títulos do governo, porque senão o sistema colapsaria na Inglaterra. Não só na Inglaterra, vou dizer mais uma coisa a vocês. Por exemplo, o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos do mundo, está com um furo de 8 bilhões de dólares. O Deutsche Bank, que é o maior banco da Europa, também está com um furo enorme. O Federal Reserve teve que socorrer o Banco Central Suíço com 3 bilhões de dólares. Então a Europa está colapsando. A Europa não tem condições de passar por esse inverno da forma como está. E daí a população europeia, percebendo que a situação está se agravando,
tem questionado os seus governos que se alinharam automaticamente aos dominadores globais. E aí você teve a vitória da direita na Suécia, né, comandante? Teve a vitória da direita na Itália, não é? Hoje parece que caiu o ministro das Finanças do Reino Unido, né? Sim, exato. Né? E por quê? Porque essa questão do Banco da Inglaterra, ela pode se tornar contagiosa. Se ela atravessar o Atlântico, comandante, você que nos ouve e vê, e o Federal Reserve fizer a mesma coisa para salvar o sistema americano, entrar injetando dinheiro, todo o sistema pode ruir. Hoje eu estava lendo um relatório que o CEO do JP Morgan, né, ele estava dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo o quanto ele está preocupado que essa questão migre e chegue aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo a mesma situação. Os Estados Unidos está vivendo inflação disparada, recessão, há 2 trimestres, recessão, tá certo? Está vivendo uma expansão, uma dívida. O governo americano tem uma dívida hoje de 31 trilhões de dólares. Sim. E se nós incluirmos as dívidas das empresas, das corporações, das instituições financeiras e das famílias, comandante, a dívida chega a 92,4 trilhões. Impagável, professor. Impagável. E aí você que está nos ouvindo e vendo já entendeu o raciocínio. Por que foi criada a bolha da dívida? Porque eu crio uma situação para depois esperar uma reação, que é o colapso do sistema, para oferecer a solução, que é o novo sistema mundial que eles querem propor.